Nós vamos fazer contato com o arquiteto, urbanista e professor titular de planejamento da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduki. Bom dia, Nabil. Bom dia, tudo bem? Tudo mais ou menos, né? Como no atual Mais ou cenário, não, menos, não né? tem como nunca a gente dizer que está tudo bem, Nabil, até porque Nesse país, sem, nesse país do jeito como tá sempre difícil, né? é complicado. E ainda mais com essas fortes chuvas também que atingem o estado de São Paulo, Nabil. Ontem a Defesa Civil confirmou 24 mortes em razão dessas chuvas que atingiram diversas regiões, com 1.546 famílias desabrigadas ou desalojadas. E ainda ocorrências de alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra. A gente sabe que é um volume de chuvas é elevado, mas muitos especialistas apontam que não se pode falar em desastres naturais quando há mortes e tragédias que seriam evitáveis. Isso que ocorre agora em São Paulo, Nabil, ilustra os inúmeros problemas de planejamento urbano ou de falta de planejamento urbano que nós temos? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Em primeiro lugar, a gente não pode mais falar de chuvas muito intensas, acima da média, porque isso é o normal. Isso vai ser, está sendo e será cada vez mais o dia a dia da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, na verdade, né? Porque a gente sabe que os eventos extremos são consequência de processos de mudança climática que estão acontecendo no mundo. Então, antes de mais nada, nós precisamos acordar, né, para essa questão, acordar para a questão de que nós precisamos interromper o processo de intervenção, vamos dizer assim, nociva do homem sobre o planeta Terra, né, reduzir as emissões de carbono, mudar nosso modo de vida para poder o planeta sobreviver, né? Senão o planeta vai chegar no final desse século praticamente inviável para a vida humana. O planeta vai continuar, a vida humana que vai ser difícil, né? Como a gente está vendo aí nesses eventos. Em segundo lugar, as nossas cidades precisam ser melhor planejadas e precisamos investir na produção de habitação de interesse social em lugares adequados. Ou seja, isso é uma iniciativa que só vai dar resultado a médio e longo prazo, mas nós temos que ter noção da emergência de fazer isso. Então, existem áreas nas nossas cidades que não podem ser ocupadas e que elas são ocupadas por falta de política habitacional, ou seja, então nós temos aqui duas coisas que se misturam: a falta de planejamento, a falta de política fundiária, que nós temos que garantir o acesso à terra para quem precisa, principalmente para a produção habitacional, e depois nós precisamos ter programas habitacionais voltados principalmente para a população de baixa renda, que hoje é obrigada a ir viver em áreas de risco, né, geológico, ou áreas de inundação, ou áreas íngremes, áreas que são muito sujeitas a deslizamentos como esses que nós vimos aqui nesses últimos dias em São Paulo, mas nós vimos também em Minas Gerais, vimos na Bahia. Então, não dá para a gente dizer que isso não era previsível. Eu mesmo escrevi há 15 dias atrás um artigo, né, no qual eu dizia: olha, São Paulo até agora foi poupada, mas não dá para a gente confiar simplesmente de que confiar na sorte, né, confiar em Deus, porque é uma questão de tempo. E a gente viu, inclusive, antes dessa tempestade chegar, quase uma semana atrás, já havia previsão de que haveria uma faixa no estado de São Paulo que sofreria fortemente as chuvas. Então, veja, nós temos questões de mudança climática, nós temos questões de planejamento urbano, principalmente de política fundiária, que implica em planos diretores, né, adequados, que definem as áreas que podem ser ocupadas. Tem um problema de produção habitacional com subsídio, porque a população de baixa renda não pode pagar uma habitação de mercado. Então, nós precisamos aí ter programas municipais, estaduais e federais de habitação, articulados num sistema nacional de habitação, que inclusive foi criado no governo Lula, mas está aí praticamente inativo. O governo federal precisa recuperar a sua capacidade de investir com subsídio em habitação, porque o governo Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, né, e recriou o mesmo programa, que é o Casa Verde e Amarela, mas só voltado para famílias que têm renda, né, que têm renda para adquirir um financiamento.
E, finalmente, nós temos uma outra questão que é muito importante, que hoje é uma discussão global, planetária, a necessidade de a gente ter resiliência, cidades resilientes, ou seja, cidades que sejam adaptadas, que estejam, de certa forma, preparadas para enfrentar os eventos extremos. Então, veja, é fundamental que houvesse, no Brasil todo, mas particularmente, vamos falar aqui da região metropolitana de São Paulo, que é um lugar que concentra muitas famílias morando em áreas de risco, nós temos que ter um levantamento da situação de risco, que existe hoje muitas técnicas e possibilidades então, de identificar quais são aquelas famílias que estão não só em risco, como no risco mais grave, ou seja, com risco né, de deslizamento, e antes de acontecer o evento extremo, essa população tem que ser retirada dessas áreas. Né, enquanto, né, num programa de médio prazo, vai se produzindo habitações para que as pessoas possam definitivamente sair dessas áreas. Né, e também, né, realizar obras de contenção, obras que, como a gente fala, que afastam o risco. Né? Então, nós tínhamos já, quer dizer, o governo federal, principalmente depois daqueles graves acidentes que nós tivemos na zona serrana do Rio de Janeiro, isso fazem 11 anos, foi em 2011, o governo federal criou o CEMADEM, que é um sistema de prevenção aos desastres naturais, que fica aqui, inclusive, né, na cidade aqui no Vale do Paraíba, e Cachoeira Paulista, se não me engano, e que emite comunicados de quando nós vamos ter aí a emergência, essas emergências extremas. E então as cidades precisam estar preparadas para isso. Né? Por exemplo, é muito importante, se você não conseguiu tirar antecipadamente todas as famílias, né, que as cidades sejam preparadas, tem um lugar para essas famílias irem quando está se aproximando uma tempestade dessa que estava anunciada desde a semana passada. E, Nabil, para a execução dessas obras que afastam o risco é preciso investimento. Entre 2010 e 2019, por exemplo, foram usados pelo governo do estado somente 3 bilhões e 600 milhões dos 6 bilhões e 200 milhões de reais previstos para serem investidos nessas ações preventivas. Quer dizer, uma execução aí por volta de 58% do orçamento estimado para o período. E agora, em 2021, o valor foi de 958 milhões, aquém do 1 bilhão e 100 milhões aprovados pela Alesp, mas ainda assim o governador João Dória gastou menos da metade desse orçamento, 45%. E no ano anterior, em 2020, o orçamento disponível foi menor e o gasto ainda menor, 18%. Então é necessário ter essa visão, né, de execução desse tipo de orçamento e de prevenção, porque não adianta também liberar a verba depois que a tragédia já aconteceu, até porque vidas foram perdidas, Nabil. Claro. Não, isso você exemplificou aí com os números, né? Aquilo que eu vinha falando, os governos, né? Só o governo federal, mas o governo estadual e governos municipais têm baixa capacidade de investimento, principalmente essas prefeituras né, que foram atingidas, Franco da Rocha, Francisco Morato, Imbu, são daqueles municípios da região metropolitana de São Paulo que são os mais pobres, que têm baixa capacidade de investimento. Portanto, o investimento do Estado é fundamental. O Estado tem uma responsabilidade enorme nessa questão do afastamento do risco, de obras de contenção e também na produção habitacional. Eu citei aqui o governo Bolsonaro, né, que paralisou o programa Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, para os mais pobres, mas o governo estadual, o governo Dória, não só não está investindo, né, como praticamente eliminou a estrutura governamental que deveria cuidar do problema, que era o CDHU, né, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbana, que é uma companhia histórica, né, que existe mais de 50 anos no estado de São Paulo e que foi extinta por um projeto do governador Dória. Então, o governador Dória, né, ele não só não investiu em obras de contenção, de obras de afastamento de risco, né, como não investiu na produção habitacional, porque ele também paralisou a produção habitacional feita pelo Estado, e
e extinguiu o órgão que teria capacidade. Porque, veja, não adianta só pôr dinheiro também, né? Se você não tem órgãos públicos, empresas, que tenham capacidade de fazer os projetos, de contratar as obras, de acompanhar essas obras, de fazer o acompanhamento das famílias, de criar, por exemplo, espaços, porque é fundamental a gente ter espaços, alojamentos, para na hora da emergência as famílias poderem ser removidas antes de acontecer a tempestade. Então, tudo isso seria intervenções que tinham que ter sido feitas pelo Estado de São Paulo nesses municípios mais pobres da região metropolitana, né? Assim como o município de São Paulo precisava também precisaria estar fazendo isso em São Paulo. São Paulo foi, até agora, foi poupado, o município foi mais poupado do que a região metropolitana. Mas isso, nós ainda estamos no comecinho de fevereiro, e a gente sabe que pelo menos até o final de março, nós vamos poder ter eventos desse tipo. Então, a Prefeitura de São Paulo também não fez atualização do plano de prevenção a riscos e desastres naturais, que está previsto no plano diretor desde 2014, portanto há 7 anos, e a Prefeitura de São Paulo não elaborou, né, a atualização desse plano, porque o São Paulo já tem um plano desse tipo, é um plano que identifica as moradias que estão em risco, classifica os riscos de 1 a 4, né, porque dessa maneira você pode, inclusive, priorizar, porque não adianta a gente falar, ó, temos 200 mil famílias em risco, porque aí é um número muito grande, mas ao fazer esse planejamento, se identificam quais são aqueles riscos de deslizamento ou de inundação iminente. Então, esses são os prioritários para poder ser removidos antes da tragédia. Então, nós estamos mal preparados para enfrentar a questão das mudanças climáticas, até porque nós temos um governo federal negacionista em relação a isso. Nós estamos mal preparados para o planejamento, né, e para a produção habitacional, e estamos mal preparados para a questão da resiliência urbana para enfrentar as emergências. Então, e a falta de investimento dos governos, governos neoliberais, que acham que o mercado vai resolver tudo, e a gente vê o desastre que está acontecendo. Então, nós podemos dizer que, né, numa certa escala, né, os governos são responsáveis, sim, por essas mortes. Isso é sempre difícil a gente dizer, porque alguém vai falar assim, ah, mas esse problema existe há muito tempo, etc. Mas o governo poderia ter feito mais, e ao não ter utilizado as verbas, mostra claramente isso. E essa questão governamental fica bastante evidente quando a gente observa que as três cidades da região metropolitana de São Paulo mais afetadas pelas chuvas, elas passaram por um boom habitacional nas últimas 3 décadas, né? Uma reportagem da BBC mostra aqui na bio que Francisco Morato, Franco da Rocha e Embu das Artes, onde 16 das vítimas viviam, registraram um crescimento da população muito superior àquele computado na capital paulista e na região metropolitana, o que vem ao encontro do que você está falando dessa questão fundiária e habitacional. As pessoas acabam sendo expulsas das regiões mais centrais, vão morar em áreas de risco, e é importante que as pessoas saibam que elas não vão morar lá porque querem, vão porque são obrigadas, né? Porque existe um problema de falta de política habitacional e de política fundiária também, como você mencionou, Nabil. Isso, exatamente. Na verdade, esses municípios são municípios periféricos, né, e pobres da região metropolitana, que recebem a população mais pobre. Então, ele não teve um boom habitacional, não diria que foi um boom habitacional, ele foi um boom de crescimento populacional e de crescimento de habitação precária, porque a falta de planejamento nesses municípios, a falta de política, habitacional, a falta de definição de áreas que não deveriam ter sido ocupadas, elas acabam gerando, geralmente, assentamentos precários, ou ocupações, ou loteamentos clandestinos, onde não deveria acontecer. Então, veja que os problemas são interligados. É claro que, se nós tivéssemos produzido mais habitação de interesse social em São Paulo, em Osasco, né, no ABC, que são áreas que têm grande, vamos dizer assim, um grande número de empregos, né? Geralmente essas pessoas que estão em Francisco Morato, em Franco da Rocha, são pessoas que trabalham na própria região metropolitana e geralmente nessas regiões, né? As regiões mais que polarizam mais trabalho e emprego. Então, esse problema é um problema muito sério. E aí tem uma outra questão que é o seguinte, que é a nossa estrutura tributária no país, que ela privilegia as cidades que têm maior desenvolvimento econômico. Então, por exemplo, pessoas que moram em Franco da Rocha,
ou em Francisco Morato e trabalham em São Paulo, o ICMS de São Paulo é produzido pelo trabalho dessas pessoas, né? Porque a gente sabe que o ICMS ele é, ele é, ele é recebido, né? Aonde, ou ele é pago na cidade aonde existe o emprego, né? Onde existe a atividade econômica. Então, esses municípios são municípios que a gente chama de domicílios dormitórios de baixa renda, com pouco emprego, portanto, por pouca arrecadação, e cabe ao Estado, enquanto nós não tivermos uma reforma tributária que deveria alterar essa situação, mas cabe ao Estado e à União fazer a redistribuição de recursos, né? E cabe também ao Estado capacitar tecnicamente, colocar equipes técnicas para ajudar esses municípios a se planejarem, porque são municípios que têm um orçamento muito baixo e têm muito pouca capacitação técnica para poder enfrentar esses problemas. Então, cabe ao Estado, né, ser o ente federativo que atua de maneira mais direta nesses municípios da região metropolitana. Mas veja que o governo Dória, né, eu falei que extinguiu o CDHU, mas ele também extinguiu a Implaza, que é a empresa de planejamento metropolitano, que é uma empresa que poderia estar atuando junto a esses municípios para fazer, e estava, aliás, fazendo isso quando foi extinta, fazendo o planejamento da região metropolitana e apoiando esses municípios a se prepararem para poder receber a população que acabou indo morar lá. Então veja que esses problemas estão todos interligados e São Paulo, por outro lado, que é o maior município da região, o mais rico da região metropolitana, teria que ter já há muito tempo um programa habitacional bem estruturado, voltado para a baixa renda, para ocupar as áreas ociosas que existem dentro do município de São Paulo. Nosso plano diretor de 2014, inclusive, deu os instrumentos necessários para a prefeitura levar adiante isso, né? Por exemplo, combater a especulação com imóveis ociosos. Nós tivemos o início dessa ação em 2015 e 2016, na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. Chegou em 2017, o mesmo Dória, que era prefeito, interrompeu a notificação desses terrenos ociosos e subutilizados. A Prefeitura de São Paulo, né, na gestão Dória, na gestão Covas e agora na gestão Ricardo Nunes, praticamente não produziu um número de habitações de interesse social muito baixo. E a lógica desses governos é trabalhar com a ideia da parceria público-privada na habitacional, ou seja, esperar que o setor privado produza, às vezes até em terrenos da própria prefeitura ou do próprio governo do Estado, né? Agora, o setor privado intervém na perspectiva de lucro, né? Então, nessas intervenções, quando se produz alguma habitação de interesse social, é numa quantidade muito pequena, né, perante o total do próprio empreendimento. Então, com isso, o que nós temos aí é uma falta de produção habitacional na região metropolitana como um todo, e a consequência é a população de mais baixa renda ser obrigada a ir para essas áreas de risco. Nabil, queria agradecer a sua análise e sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, eu agradeço, estamos sempre à disposição da Rádio Brasil Atual. Conversamos aqui com o arquiteto, urbanista, professor titular de planejamento da FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduki. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.